Paz do Senhor, queridos, boa tarde a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui iniciando mais uma programação juntamente com vocês, né? Obrigado sempre pela presença, pela participação conosco aqui. É sempre muito bom ter você com a gente. Separa um tempinho, dedica um tempinho, ou ainda que você aumente o volume aí e da sua casa de algum afazer, você vai escutando e participando com a gente. É sempre muito bom, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, continue firme e forte com você e que você também continue firme e forte com Ele, no nome do Senhor Jesus, tá? Eu vou fazer uma oração aqui para a gente iniciar essa programação no nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Pai querido, obrigado pela Tua presença aqui conosco, nos guiando e nos conduzindo à Tua vontade e ao Teu querer. Pai, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações com a Tua palavra, que o Senhor nos ensine, Senhor, e nos mostre o caminho, a direção que precisamos seguir. No nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Eu já vou entrar na palavra aqui em Êxodo, o capítulo 1. Olha que interessante que nós temos aqui a partir do verso 15. Diz assim, ó: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver um menino. Vamos parar aqui para a gente entender. E esse menino era Moisés, né? Um grande profeta, um dos grandes homens de Deus, se não um dos maiores homens de Deus que a Bíblia conta para nós, né? Então, queridos, olha só que coisa maravilhosa, né? Infelizmente, naquela época, o coração de Faraó foi inspirado por Satanás. Houve uma matança, algo terrível assim naqueles dias, né? Onde todos os meninos que nascessem, que fossem meninos abaixo de uma determinada idade, eram mortos, né? Isso tem um significado espiritual que em outro momento a gente poderia falar mais sobre isso, mas se você for seguir o plano da salvação de Cristo, né, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que isso aconteceu exatamente como na história com Jesus, que Satanás também inspira o coração de Herodes a fazer praticamente a mesma coisa, né? Na verdade, espiritualmente falando, só rapidinho aqui para você entender, lá em Gênesis, quando Deus ele libera a condenação à serpente, dizendo que da mulher nasceria um que pisaria a sua cabeça, ele pensou a princípio, é como se fosse assim, tá? Ele pensou a princípio que fosse Abel. Por isso que Caim mata Abel. Por isso que Satanás inspira o coração de Caim a matar Abel. E certamente viria de Abel o Jesus Cristo. Até que Deus ele deu outro filho a Adão e Eva disse, Adão e Eva falaram: olha, esse foi-me colocado no lugar de Abel. E aí assim continuou a descendência para chegar até Jesus Cristo, né? Enfim, como eu falei, é uma longa história, seria maravilhoso a gente falar isso aqui, mas era como se era como se Satanás pensasse que Moisés seria o Jesus Cristo, aquele que pisaria sua cabeça. Por isso que ele inspira o coração de Faraó a fazer aquilo tudo, mas também ainda não. Certo que Moisés foi um grande homem de Deus, mas não o nosso Salvador, né? Enfim, mas não é sobre isso que eu queria falar. Só estou explicando o contexto aqui todo para você entender também de uma forma espiritual porque essas coisas aconteceram. Mas o que eu queria falar é dessas parteiras, né? Muitas vezes nós na nossa cultura, né, machista, assim, a gente acha que as mulheres não tiveram um certo protagonismo, né, na palavra de Deus, mas isso é uma tremenda mentira, né? Não é verdade, porque grandes mulheres foram usadas por Deus também para hoje a gente chegar onde a gente está, né? A gente falou aqui na quarta-feira, ontem, sobre Agar, que foi uma das mulheres assim que Deus também se revelou,
né? Quem sabe aí uma das primeiras mulheres a quem Deus se revelou, né? Mesmo ela sendo escrava, não fazendo parte do povo de Deus. Olha só que interessante. E temos agora essas daqui, que tinham um decreto, uma grande responsabilidade, que lutaram contra todo um sistema, que colocaram as suas vidas em risco em prol de temer mais a Deus do que aos homens. Olha só que primeira lição maravilhosa a gente recebe aqui, né? O nosso coração precisa temer mais a Deus do que qualquer consequência física e natural que possa existir. Tá? Essa é a primeira lição que eu tenho. A Bíblia diz que, no versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Ou seja, se elas fizessem aquilo, né, e não temessem a Deus naquelas circunstâncias, Moisés não viria salvar o povo de Israel e a promessa de Deus não iria se cumprir. Olha quanto é interessante, para que algumas promessas de Deus se cumpram, existam pessoas que estejam dispostas a temer mais a Deus, a obedecer mais a Deus, a seguir mais a palavra de Deus. Isso é muito interessante e importante, mesmo elas não tendo protagonizado a libertação do povo de Israel, talvez nem estivessem vivas mais depois que Moisés retornou, depois de uns 80 anos, depois que Moisés volta, não sei se elas estavam vivas mais, talvez elas nem viram a libertação do seu povo de fato, mas aquela atitude delas, naquele primeiro momento, proporcionou Deus agir durante a história, durante o momento. Olha só o quanto isso é forte e poderoso, que algumas das suas atitudes hoje, algumas das suas obediências hoje, alguma das suas atitudes em obedecer a Deus, elas gerarão frutos, e grandes frutos, e frutos tremendos para o plano e para o propósito de Deus. E uma outra coisa também é que elas tinham uma grande escolha. Nas suas mãos haveria a vida ou a morte, né? E elas escolheram a vida. Elas escolheram ser parteiras e não coveiras, né? Podemos até trazer isso aqui para ficar mais fácil o entendimento, né? Elas foram aquelas que geraram a luz, que permitiram que alguém nascesse e frutificasse, e que alguém fluísse, que alguém... Você está entendendo, amém? Que um grande propósito e sonho de Deus viesse à tona, ao invés de serem aquelas coveiras. E pessoas que são assim, elas são aquelas que matam os sonhos de outras, que frustram os sonhos de outros e até que matam outras pessoas. Estou falando assim no sentido espiritual, tá? Elas sempre com uma palavra de derrota, elas sempre, às vezes, com o poder nas mãos, ainda assim elas preferem dificultar as coisas, ainda assim elas preferem castigar e punir isso e aquilo, né? Ainda assim elas preferem não trazer vida e gerar novas chances e novas oportunidades, né? O quanto essa palavra fala ao meu coração, né? Eu desejo ser aquela pessoa que facilita, que traz vida, que permita os outros fluírem, ainda que o protagonista não seja eu, mas que através da minha vida Deus possa me usar para alcançar e para usar outras pessoas, para fluir outras pessoas, e que o plano de Deus siga, e que os sonhos de Deus permaneçam acima de mim, acima do meu nome, acima de quem eu sou. Isso é muito interessante, amados. Amém? Isso é muito forte e fala muito ao meu coração. O interessante é que elas ajudaram ainda a esconder, né, o Moisés como criança. E eu estava falando aqui sobre as mulheres, né, sobre o papel dessas grandes mulheres, e que a vida de Moisés foi cercada de mulheres fortes e corajosas, né? Você vai ver o momento assim todo inteiro na vida de Moisés são mulheres maravilhosas, né? A gente pode falar aqui primeiro dessas parteiras, depois a gente pode falar da própria mãe de Moisés, que em meio ao decreto ainda assim deu à luz, ainda assim teve essa coragem.
e a própria coragem da mãe de Moisés de colocar ele no rio Nilo e entregar na mão de Deus, né? E o interessante é que a mesma palavra é descrita para aquela cesta de Moisés é a mesma palavra do hebraico descrita para a arca de Noé, né? Então tinha um certo símbolo ali também, aquela coragem de entregar o seu filho na mão do Senhor. Eu acredito que nenhuma mãe nos dias de hoje aqui, pelo menos em Campos, em perigos assim, colocaria seu filho no Rio Paraíba, numa cestinha para ver o que iria dar. Ela teve essa coragem. A própria irmã de Moisés, que foi a Miriam, que teve a coragem também de acompanhar ele e gerar a situação e a oportunidade de bater de frente ali com a filha de Faraó e gerar essa oportunidade para Moisés ser adotado de uma certa forma e ainda retornar para a mãe. A própria filha de Faraó também teve uma coragem de adotar esse menino, mesmo sendo hebreu. Então, assim, a vida de Moisés, que foi um dos maravilhosos homens de Deus, foi cercada de mulheres maravilhosas e corajosas, né? Mas que isso fica também de lição e de entendimento para a gente. Tá bom, queridos? Tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe a todos, tá? Vamos orar no nome de Jesus para a gente já ir encaminhando para o fim. Pai querido, ouvimos a Tua palavra e grandes lições maravilhosas que nós ouvimos aqui da palavra do Senhor. Que elas fiquem frisadas e seladas no nosso coração, a ponto de nos ensinar e de nos inspirar, de nos trazer, ó Deus, entendimento acerca do que precisamos seguir e fazer, acerca de qual será a nossa atitude daqui para frente. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa sempre estar mostrando o caminho, a direção. Pai, eu oro aqui para todos os pedidos de oração descritos aqui nos comentários, que o Senhor ouça, que o Senhor leia espiritualmente falando, que o Senhor abençoe e alcance no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro a Deus te agradecendo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Olha, que Deus abençoe mais você e a tua casa no nome de Jesus, tá bom? Olha, eu vou te fazer um convite para estar com a gente hoje à noite, tá? Aqui na nossa igreja, a partir das 7h30, estaremos aqui nesse culto de libertação e de vitórias no nome de Jesus. Eu quero convidar você que tem uma causa impossível, algo que parece complicado, impossível aos teus olhos, que você esteja com a gente aqui no nome de Jesus, porque Deus vai fazer para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Para que toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. No nome de Jesus, tá bom? Hoje à noite, 7h30. Deus abençoe e a gente se vê aqui, tá? Fiquem todos na paz.